Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Getúlio Luz, diretor e professor do seminário William Seymour. Vamos iniciar mais um podcast correspondente ao curso básico em teologia do nosso seminário, a saber, o seminário William Seymour. Desta feita estaremos falando sobre a pessoa do Senhor Jesus ou sobre o nome técnico de Cristologia. Nesse nosso terceiro podcast, estaremos abordando de forma bem resumida e objetiva sobre a terceira matéria do módulo de número 1 do nosso curso. Quando falamos de Cristo, estamos falando da pessoa central da Bíblia Sagrada. A Bíblia dá proeminência a Jesus e tanto quanto toda a obra da redenção. Jesus é o centro da mensagem do Evangelho. Jesus é o coração do cristianismo. Sem Jesus não há Evangelho, sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há igreja, sem Jesus nós só temos um sistema religioso. Jesus é e deve ser pregado o centro da palavra de Deus, e a vontade de Deus é que todos os conheçam. Jesus é um personagem que mudou a história em antes e depois. E essa pessoa tão importante pode ser estudado, ou os homens estudam, a partir de aspectos históricos, filosóficos, sociais, sociológicos. Jesus, de fato, influenciou o mundo, não só oriental, mas ocidental. Jesus é a pessoa mais famosa dentre os seres humanos, não meramente por ter sido um político, um revolucionário, mas sim porque ele cumpriu o plano da salvação. A grande questão é quanto a alguns aspectos quanto à sua divindade. Mas sobre isso nós, cristãos, somos bem tranquilos e a um ponto pacífico, pois enquanto que muitas pessoas acham que Jesus veio a existir ou a ser a partir da manjedoura, nós temos uma afirmação dele próprio muito interessante em João 8,58, quando ele diz: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Com essas palavras, Jesus está ratificando a sua pré-encarnação, ou seja, a sua autoexistência antes da forma humana, antes da manjedoura. Jesus está dizendo que na eternidade ele já era juntamente com o Pai. E esse ato significa pré-encarnado. Ele não veio a ser a partir da manjedoura, ele já era desde sempre. Haja vista que a Bíblia nos dá algumas provas da sua pré-existência. Por exemplo, nós podemos ver a pré-existência ou a pré-encarnação de Jesus em João capítulo 3, versículo 13, quando eles oram: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Um texto clássico é o de João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que deixa claro que o verbo, que Cristo estava com Deus desde sempre. A própria criação, ela nos mostra que Jesus já estava lá naquele ato. Quando nós lemos em João capítulo 1, versículo 3, o apóstolo diz que todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Também podemos ainda ver que Jesus ele é pré-existente no seu relacionamento com o Pai, pois em João capítulo 10, versículo 30, ele é categórico ao afirmar: eu e o Pai somos um.
Na oração sacerdotal de João, capítulo 17, versículo 5, ele diz: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João Batista dá testemunho da pré-existência de Jesus, pois ele diz que Jesus era aquele de quem ele dava testemunho. O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Humanamente, João Batista é mais velho que Jesus, 6 meses, mas mesmo assim, João Batista está dizendo que apesar de ele ter nascido biologicamente 6 meses antes de Jesus, ele está dizendo que Jesus é antes dele. Isso só é possível se Jesus já existisse ou se ele reconhecesse a divindade do Messias. Por isso que a fala, as palavras de Jesus em João 8:58 são fortes. Em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. A manjedoura só foi o início da sua humanidade, mas ele já era na eternidade. Jesus é um ser, ou foi um ser, uma pessoa que havia muitas profecias quanto ao seu nascimento. O próprio profeta Isaías diz no capítulo 7, versículo 14, que o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A grande esperança do povo de Israel era a chegada do Messias, era a chegada do Cristo, que em sua compreensão os livraria das mãos dos seus inimigos, muito mais em um aspecto político e religioso. Mas, a despeito desse entendimento do povo judeu, a Bíblia ou o Antigo Testamento, há muita profecia que se cumpriram em Jesus. Peço que você que tem o nosso material didático, leia as profecias e seus respectivos cumprimentos. Lembrando que a primeira referência trata-se da profecia e a segunda referência trata dos seus cumprimentos. Essas profecias são autoridades para provar tanto a inspiração das Escrituras como a historicidade de Jesus como Cristo, ungido de Deus, o que foi enviado ao seu povo. As profecias messiânicas e seus respectivos cumprimentos são autoridade de que Jesus foi aquele que os profetas falaram, começando pelo próprio Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, conhecido como o proto-evangelho. Essas profecias se cumpriram em Cristo, iniciando pela a sua encarnação. O profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, profetiza: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti mesmo sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia messiânica é que o Messias, que é o Cristo, nasceria na cidade de Belém, e isto aconteceu quando o Espírito Santo repousou sobre uma virgem por nome Maria e deu-lhe a capacidade de gerar por sua obra e por sua graça o Cristo, o Filho de Deus. Jesus foi o único homem que nasceu de uma virgem. Maria era uma mulher virgem quando Jesus nasceu e logo após, claro, ela teve uma vida de uma mulher casada com seu esposo José. Mas até então, Maria, Deus preservou Maria totalmente pura, totalmente virgem,
para dar luz ao Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Na encarnação, houve uma grande obra que a teologia chama de união hipostática, ou seja, a união das duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Isso quer dizer que Jesus foi o único homem na história que teve duas naturezas plenas, totais, harmoniosas e que uma não trabalhava em detrimento da outra. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Essas duas naturezas é chamada de união hipostática. Ao nascer, a Bíblia nos dá alguns nomes interessantes ao Senhor Jesus, iniciando pelo próprio nome Jesus, que essa foi a identificação que o anjo dá para Maria. E este será chamado Jesus, o Salvador do mundo, ou Yahvé é a salvação. Lembrando que Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, que significa o Senhor é a salvação. E também a Bíblia nos dá o adjetivo Cristo. Cristo é o adjetivo grego correspondente ao hebraico Messias, que significa ungido, ungido de Deus. Isso significa dizer que Jesus é um substantivo próprio e Cristo, ou Messias, é um adjetivo que indica a missão de Jesus. O Messias, ou Cristo, sempre foi, até os dias de hoje, a esperança do povo de Israel. Mas para nós que fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus, reconhecemos que o Messias já veio e estamos aguardando o arrebatamento da igreja e a sua segunda vinda. A Bíblia também nos dá o título Filho do Homem, que aparece nas Escrituras por volta de 69 vezes, que inclusive aparece o próprio hebraísmo ainda no Antigo Testamento, identificando a sua humanidade, a sua natureza humana, que é ao contrário do título Filho de Deus, que mostra a sua divindade. E esse título Filho de Deus escandalizava os judeus, a tal ponto de João mencionar, no capítulo 10, versículo 33, que os judeus acusavam Jesus de que ele se fazia a Deus, ele se passava por Deus. Tanto o título Filho do Homem, que tem a sua tônica na sua humanidade, como Filho de Deus, que tem a sua tônica na sua divindade. E também um título que nós vemos muito nos evangelhos é a expressão Filho de Davi, que mostra que Jesus é o rebento da linhagem de Davi, é aquele que os profetas falaram que da descendência de Davi viria o Messias. Jesus, como filho de Davi, é aquele que cumpre todas as prerrogativas para a chegada do Messias. É claro que a Bíblia não só apresenta esses títulos como Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi, mas também Emanuel, Príncipe da Paz, Cordeiro de Deus, Alfa e Ômega, Leão de Judá e tantos outros. Jesus é tão poderoso que, para termos uma ideia de quem ele é, se faz necessário, devido à nossa limitação, recorrermos aos títulos que revelam as suas obras e seus ofícios. Jesus é um, mas a sua ação é multiforme. Por isso que quando nós olhamos para esses títulos, por trás, implícito, oculto, está suas obras e seus
ofícios. Jesus foi um ser que revolucionou o mundo e que, de certa forma, dava um nó, ou deu um nó na compreensão humana. E muitos, por não ter a compreensão exata de Jesus, cometeram verdadeiras heresias. A grande pergunta que Jesus fez em João capítulo 16, versículo 13, para os seus discípulos, quando estava nas regiões de Cesareia de Filipe: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Essa pergunta ecoou e ecoa até os nossos dias, e muitos postulados foram elaborados que de fato foram verdadeiras heresias. E quando falamos de heresias, os teólogos agrupam as principais heresias cristológicas em 4 principais grupos, a saber, aquelas heresias que negam a humanidade de Jesus, que são elas o docetismo, o apolinarismo e o eutiquianismo. E também aquela, em segundo lugar, as que negam a divindade de Jesus, como o ebionismo, o adocionismo e o arianismo. Em terceiro lugar, tem aquele grupo que negam a união pessoal de Cristo, que é o nestorianismo. E em quarto lugar, a que negam a distinção, ou que não fazem a distinção entre o Pai e o Filho, como o sabelianismo, conhecido também como o modalismo. Essas heresias, quando não anulavam a divindade de Jesus, anulavam a sua humanidade, por uma falta compreensão bíblica da união hipostática. Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Quando nós olhamos para heresias, como por exemplo o ebionismo, que nega a divindade de Jesus, percebemos que eles chegam a essa conclusão muito mais pelo estilo de vida que eles tinham, né? Que era uma origem mais, que era um modo de vivência mais comunitário. Daí porque eles tinham uma visão mais humana de Jesus e negavam a sua divindade. Essas heresias sempre foram condenadas, elas não passaram despercebidas, mas foram motivos ou de condenação ou de debates. O homem sempre teve a dificuldade de compreender que Jesus, ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina. Essas duas naturezas, elas sempre existiu em Jesus, e daí é um grande mistério. Ele, como homem, era de fato homem, ele tinha necessidades humanas, ele não simplesmente parecia que era homem, ele não enganou ninguém, ele viveu a sua humanidade em sua intensidade. Jesus teve uma vida natural, tão normal como a nossa, como diz Walter Brunelli. Diz ainda Brunelli: como qualquer bebê, Jesus chorou, aprendeu a andar, a falar e foi à escola. Sujeitou-se às mesmas regras da vida de um cidadão qualquer. Por passar pelas mesmas provas que nós, Jesus não apenas pode compreender-nos, mas também nos socorrer nelas, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2,18. Jesus não teve uma aparência, como diz o docetismo, de humanidade. Ele de fato foi humano, a tal ponto que a Bíblia diz que Jesus teve seu corpo de carne e osso, ele teve fome, ele sentiu sede, cansaço, sono, tristeza, alegria, compaixão, dor, choro. Jesus teve vida social, Jesus sofreu tentação, Jesus sofreu angústia, agonia, ele morreu fisicamente, e ainda vemos que Jesus teve limitações físicas, teve limitações intelectuais, teve limitações morais,
teve limitações espiritual. Isso só é possível se de fato ele tivesse sido homem em sua plenitude. A própria Bíblia nos apresenta a estrutura do corpo de Jesus de forma tricotômica. Para nós que defendemos a tricotomia em detrimento da dicotomia, sustentamos que Jesus teve corpo, como diz Lucas 24:39, Jesus teve alma, como diz Mateus 16:38, e Jesus teve espírito, como diz Lucas 23:46. Jesus foi um pleno homem com uma distinção: ele nunca pecou, pois diz Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi obra e graça do Espírito Santo, nasceu totalmente gerado pelo Espírito e não teve uma natureza pecaminosa. Daí porque sustentamos a impecabilidade de Jesus. Reconhecemos que há um debate se Jesus poderia pecar ou não. Acredito pessoalmente que Jesus não poderia pecar, pois a sua vontade não foi contaminada pelo pecado. Ele foi tentado verdadeiramente, muito mais em um aspecto que na linguagem dos escritores do Novo Testamento é de aperfeiçoamento e até mesmo, por que não, de aspectos morais. Mas Jesus não foi contaminado pelo pecado, não tinha vontade de pecar e logo a sua natureza santa, gerada pelo Espírito Santo, não tinha inclinações pecaminosas. Jesus foi o único homem que nasceu nesse corpo humano sem a vontade ou sem a inclinação para o pecado. Se Jesus tinha uma natureza humana, ele também tinha sua natureza divina. No texto clássico de João, o apóstolo diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia dá testemunho da divindade de Jesus em várias referências. Isaías 9:6, João 10:30, João 20:28, Colossenses 2:9, 1 João 5:20 e tantas outras referências que mostram a sua divindade. Há 3 atributos principais que podemos ver a divindade de Jesus. Por exemplo, a sua onipresença. É claro que na sua humanidade ele não era onipresente, mas ainda ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está presente. Ainda ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus é um ser onipresente, como também ele é onisciente. Quando nós lemos a profecia de Isaías, capítulo 11, versículo 2, deixa muito claro que sobre o Senhor um espírito de conselho, um espírito de conhecimento desceria ou repousaria sobre o Senhor, como também ele é onipotente, pois para Deus nada é impossível. Os milagres que Jesus realizou mostram a sua onipotência. O próprio Jesus fez algumas declarações mostrando a sua divindade. Ele sabia quem ele é. Podemos dizer que Jesus não tinha nenhuma dificuldade ou crise de identidade. Ele sabia que era plenamente homem, como também plenamente Deus. Um dos grandes documentos da fé cristã quanto à cristologia, no aspecto das naturezas de Cristo, é o documento do Concílio da Calcedônia, que foi realizado em 451 na Calcedônia, Bitínia, na Ásia Menor, que esse documento é um dos mais importantes quanto
a cristologia ou a sua humanidade e divindade. Jesus exerceu 3 grandes ofícios. Ele foi sacerdote, ele foi rei, ele foi profeta. Ele foi sacerdote não segundo a ordem araônica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Daí porque o seu sacerdócio é maior do que todos. Ele era o próprio sacrifício em benefício de toda a humanidade. Também Jesus era rei, um rei não por transição, mas por nascimento. Pois quando Jesus nasceu, Herodes diz: onde é aquele que nasce rei dos judeus? Jesus foi o único homem na história que nasceu rei e não príncipe. E também Jesus foi um grande profeta. O profeta do Antigo Testamento que vaticinava, que falava a palavra de Deus ao povo, sempre utilizou-se a chancela: assim diz o Senhor. Jesus, de fato, como profeta, falava da seguinte forma: em verdade vos digo. Ele chancelava a autoridade da sua palavra. Jesus foi sacerdote, Jesus foi rei e Jesus foi profeta. Exerceu 3 grandes ofícios, como também teve 3 bases principais em seu ministério. Os 3 pilares do ministério de Jesus foi o ensino, a pregação e os milagres. O ensino é visto como o nosso rabino, como o nosso didascaloi, e que as suas parábolas revelam a profundidade do seu ensino. Como também Jesus pregou, proclamou. A diferença entre ensinar e pregar não é quanto ao conteúdo, mas sim quanto à forma, pois o ensino tem por natureza mais o aspecto instrutivo e a pregação mais a questão da proclamação. Jesus ensinava e Jesus pregava, como também o terceiro pilar do seu ministério era os milagres. Os cerca de 35 milagres que o Novo Testamento apresenta realizado por Jesus é prova disso, que Jesus realizou muitos milagres com o propósito de despertar no homem o desejo da salvação. E se observarmos na história da igreja, chegaremos à conclusão que esses pilares do ministério de Jesus é o padrão da igreja em todos os tempos. Pois se Jesus pregou, se Jesus ensinou, se Jesus realizou milagres, a igreja em todos esses 2000 anos de história, assim também procedeu. Pois a igreja ensina, a igreja prega e o Espírito Santo usa os seus filhos para realizar milagres. Jesus era muito consciente que o seu ministério duraria 3 anos e meio, quando ele é batizado por João Batista nas águas do Jordão, no capítulo 3 de Mateus. Iniciando o seu ministério público, ele saberia que ele passaria por toda a humilhação, ele saberia que chegaria ao templo do Calvário e que também ele se submeteria aos homens em forma de humilhação. Afinal de contas, o que foi a humilhação referentes a Jesus? Se pegarmos o texto de Isaías 53, versículo 3, quando o profeta messiânico diz que Jesus, o Messias, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentaram trabalhos, e como de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Se juntarmos com a definição do teólogo Charles Hodges,
chegaremos ao conceito de humilhação quanto a Jesus, pois Rhodes diz que a humilhação de Cristo constitui em ele nascer, e isso em condições humildes, feito sob a lei, sofrendo as misérias desta vida, a ira de Deus e a maldição da morte na cruz, em ser sepultado e continuar sob o poder da morte por certo tempo. A humilhação de Jesus consiste em ele deixar o seu reino, a sua glória, o seu domínio eterno junto com o Pai e ter submetido voluntariamente às limitações e misérias humanas. Daí porque Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, mostra-nos a kenosis, ou esvaziamento de Cristo. Essa kenose, ou esvaziamento de Cristo, é quando ele abre mão da sua divindade para viver entre os homens. É bem verdade que quando afirmamos que Jesus abriu mão da sua divindade, isso não é em termos absolutos, pois ele sempre foi Deus, mas por um período de tempo ele esvaziou-se a si mesmo para viver entre os homens, sendo submetido a todas as misérias, a todas as limitações humanas. Jesus morreu não por causa dos seus pecados, pois a morte é consequência direta do pecado, mas ele morreu por causa dos pecadores. Ele entregou-se a si mesmo para que todos aqueles que estavam sob o poder do pecado, Jesus, através da sua morte, anulasse esse efeito duradouro. Jesus não só morreu em uma sexta-feira, mas ele também ressuscitou em um domingo pela manhã. E a ressurreição de Jesus é ponto crucial na fé cristã, é ponto crucial no cristianismo. E Jesus sabia que ele padeceria, Jesus sabia que ele estaria na mão dos homens, mas também que ele ressuscitaria. Jesus era tão consciente que o evangelista Mateus, no capítulo 16, versículo 21, diz que Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ainda nas regiões da Galileia, conforme de Mateus capítulo 17, versículo 22, Jesus diz que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Isso significa dizer que a morte, que o sofrimento e até mesmo a ressurreição não pegou Jesus de surpresa. Ele era consciente de todo o plano traçado na eternidade pela Santíssima Trindade e que ele cumpriria e logo era impossível de falhar. Daí esse raciocínio já elimina as fantasias de que houve festa no inferno e essas esquisitices todas que se pregam em nossos púlpitos, pois Jesus era consciente tanto quanto do seu sofrimento, como também da sua ressurreição. No período de 40 dias, Atos 1:3 diz que Jesus deu provas infalíveis da sua ressurreição. Durante 40 dias, Jesus apareceu a várias pessoas, dentre elas a Maria Madalena, aos seus discípulos na região da Galileia, junto ao mar de Tiberíade. Jesus já tinha aparecido 3 vezes a seus discípulos. Ainda Lucas diz que Jesus apareceu a Cleópatra e seu companheiro na passagem dos discípulos retornando para a aldeia de Emaús. O próprio Paulo diz que Jesus apareceu a cerca de 500 irmãos e nesse período de quando Jesus ressuscita, ele não vai direto para o céu. Ele, pelo contrário, aparece algumas pessoas ratificando, corroborando que ele ressuscitou. E daí a prova
infalível da sua ressurreição é o sepulcro vazio. E a teoria do mito de que as mulheres, que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo durante a noite, não prevalece. Jesus ressuscitou corporalmente e não espiritualmente, haja vista que o sepulcro está vazio. O corpo de Jesus foi transformado em um corpo glorificado e hoje ele está à destra de Deus nesse corpo glorificado, ressuscitado e que é a grande esperança de todos nós. Esses 40 dias que Jesus esteve entre a sua ressurreição e a ascensão, ele deu prova infalíveis da sua ressurreição. Portanto, Jesus foi o único homem na humanidade que viveu dentre nós, sendo plenamente homem e plenamente Deus. A Bíblia deixa muito claro que esse Cristo ele já existia antes da manjedoura. Os santos homens de Deus profetizaram a sua chegada. Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Aos 12 anos ele desaparece da história e por 18 anos a Bíblia nos dá o silêncio e ele só aparece aos 30 anos quando inicia o seu ministério. Muitas coisas se falaram sobre Jesus, como as heresias que foram condenadas, mas também muitas coisas importantes falaram sobre Jesus a partir do cano sagrado. Jesus, ele exerceu os 3 ofícios de sacerdote, de rei e de profeta, como também o seu ministério foi fundamentado em 3 pilares, a saber, o ensino, a pregação e os milagres. Jesus, mesmo sendo rei, Jesus mesmo sendo Deus, ele abriu mão da sua divindade por um período de tempo, esvaziou-se a si mesmo, veio a este mundo, humilhou-se, viveu entre os homens, padeceu todas as agruras e misérias humanas, foi a morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ressuscitou corporalmente e hoje está à destra de Deus. Esse foi o nosso podcast de número 3 e te aguardo no podcast número 4. Que Deus te abençoe e que essa palavra entre em seu coração. Eu sou o pastor Getúlio Luz, diretor e professor do seminário William Seymour.